Então, Marcelo, complexa a resposta, né? Espero que tenha ficado bom pra ti. Cara, o que eu recomendaria pra ti, assim, ó, além de ler os livros do Yuri, né, tanto o Horizonte dos Imortais como o Moss, eu te aconselharia também a tu ver o vídeo The Afterlife Investigation do Juliano Posati, é o mesmo cineasta que fez a Data Limite do Chico Xavier, muito bacana, que fala sobre o experimento Scully. Scully é uma cidade de... Scully. É uma cidade da Inglaterra, e é lá onde acontece tudo isso. Então ali tu, por exemplo, quer tirar uma dúvida sobre encarnação, reencarnação, se existe ou não existe, quem foram as pessoas que comprovaram isso, é um grupo de cientistas muito sério, então a gente recomenda, né? Outras coisas que seria bem interessante para tu juntar o quebra-cabeça é dar uma lidinha no livro Os Exilados de Capela, dá uma lida no livro, o livro de Enki, que aí vai começar a entender a separação da criação do corpo, e nós não sabemos ainda como o espírito foi criado, por causa que esse que vem da fonte suprema a gente está um pouco distante. A gente está um pouco mais perto já dessa questão biológica, né, que já desde o tempo da novela O Clone já foi feita toda uma trama em cima de uma possibilidade que é de criar um corpo humano, e aí já vinha toda aquela questão, tá, mas que tipo de espírito vai habitar esse corpo? Né? Se o corpo é criado pelo homem, o espírito que habita ainda seria criado por Deus, ou seja, a gente já domina a questão de criar corpo, criar espírito é um pouquinho diferente, né? O espírito até não se cria. Né? Esse é o verdadeiro mistério, né? O espírito é uma parte de um todo que sempre existiu. Sempre existiu. Isso é difícil da gente entender, né? Porque o nosso conceito de tempo, de princípio, meio e fim, foge à regra, né, Yuri? Foge. Então, Marcelo, assim, ó, é um assunto bastante complexo. Lê todos esses livros que a gente falou aí, que depois fala com a gente de novo, porque a gente também pesquisa bastante, estuda bastante, mas também não somos donos da verdade, também não entendemos de tudo, e pode ser que a gente vá descobrindo novas coisas, como nos últimos anos muito a gente tem aprendido e descoberto, né? A gente pode continuar, e acho que a tendência é essa, né, Yuri? A gente continuar aprendendo e descobrindo muita coisa. Então agora a gente vai mudar um pouco o foco, e deixando um grande abraço para o nosso amigo Marcelo, né? Marcelo lá do Japão, obrigado Olha por nos assistir e se inscrever. O nosso programa sendo visto do outro lado do planeta é bem interessante. A Academia Olímpia prestando o seu serviço humanitário, né, que o Luciano Gomes, aqui o Lu, Nós. Né? Eu só tô aqui para ajudar. Quem criou foi o Lu, né? E a intenção dele, ele não criou só também a Academia, mas o MEL, né? O MEL, que é o Movimento Energia Livre e Limpa, né? Então tem uma série de coisas que está disponível aí, através dessa pessoa aqui, das boas intenções dele, e que a humanidade vai usufruir dela. Deve usufruir, deve aprender bastante para praticar realmente o que a humanidade precisa, que é a fraternidade, né? A nova noção de fraternidade dessa nossa era global, era dourada que está para surgir aí. Bom, eu diria, agradeço muito as palavras elogiosas do Yuri, mas se trata de um gentleman, então, né? Merece. Mas enfim, então espero que esteja mais ou menos respondido. Marcelo, grande abraço. E agora, uma outra coisa, pessoal, que eu quero falar com o Yuri, é aquilo que a gente falou no início do programa, que é sobre o Nezara Gesara. Agora eu vou ser bem sincero com o Yuri e vou expor a minha opinião, por causa, a gente já conversou muito sobre isso, mas eu nunca expus para ele o que eu trago dentro do meu ser, né, baseado em todas as convicções que a gente tem. E depois assim, ó, eu cheguei aqui aonde eu tô, nesse grau de conhecimento, filtrando muita coisa, e eu procurei até agora, de todas as informações que eu tive, ter um embasamento assim bem científico e bem comprovado de uma origem, da onde que vem. Então quando a gente estuda a questão da criação do homem, né, da criação do corpo humano, como foi feito a questão lá dos Anunnaki, né, que eles implantaram um gene Anunnaki no hominídeo e aí tornou Homo sapiens. Então tu pega um livro que fala sobre isso e tu joga com um monte de outra informação que já é de conhecimento bem batido até. Por exemplo, o Elo Perdido. Tu vai lá, tu lê o livro do Enki, tu entende o Elo Perdido. Por que não tem, né,
Por que não tem os cromossomos, os genes da fala, não tinha no hominídeo, pula pro Homo sapiens, de repente tem, de onde é que apareceu, a ciência não explica. Lê o livro do Henry que explica. Então o mais legal que eu gosto nesses estudos nossos é justamente isso, é que tu começa a pegar informações que são corroboradas por diversos filamentos diferentes dentro da ciência. Então às vezes tu pega um cara que é ufológico e ele dá uma informação que bate totalmente de um cara que é espírita, que nem sabe daquela outra questão ufológica, ou de um cientista que fez um achado arqueológico, uma descoberta, coisa e tal, e começa a linkar com outras coisas e talvez ele próprio nem acredite nas outras coisas, mas quando tu vê, tudo começa a se linkar e se juntar, e aí tu começa a ter os teus embasamentos. Então todos os vídeos, desde que o Academia Olímpia começou, de avistamento de OVNI, por exemplo, eu falo sobre um avistamento de OVNI que aconteceu na base de Malmsteen, coisa e tal, e a gente coloca lá o Robert Salas, que era o comandante, né, do oficial que relatou tudo que aconteceu lá, então é o depoimento do cara, entende? Então a gente não traz só um fato, a gente traz um fato narrado por um cidadão que existe, que tem um nome, que teve uma carreira, que é um cidadão de bem, que tu já ouve esse mesmo relato por diversas fontes diferentes. Geralmente esses relatos ufológicos eles não envolvem uma só pessoa, que nem no caso do Robert Salas, tem toda uma cadeia de comando que presenciou isso aí. Ele estava lá dentro, ele foi avisado que tinha o OVNI, tinha o soldado lá fora que viu o OVNI e avisou para ele, entende? Então começa a ter uma série muito grande de pessoas falando. Outro caso, por exemplo, veio um cara chamado Paul Hellyer, que o Paul Hellyer ele foi ministro de defesa do Canadá por 23 anos consecutivos. Aí esse cara sai do governo, vem a público e diz: os OVNIs são tão reais quanto os aviões que sobrevoam a tua cabeça. Então quem é que está falando isso? Não é qualquer um, é um cara do Ministério de Defesa. Então é isso que a gente procura trazer sempre. A gente procura trazer os depoimentos, por exemplo, um depoimento de uma pessoa dizendo que existe vida fora da Terra. Mais um dos programas que nós botamos aqui, já são 80 e poucos, Yuri. Né? E quem que é? É o Edgar Mitchell. Mas quem que é o Edgar Mitchell? É o sexto homem, um astronauta da NASA, foi o sexto homem a pisar na Lua. Então a gente tenta trazer sempre no programa a seriedade e sempre pedindo que vocês sempre consultem de outras fontes tudo que é falado aqui no programa. Aí vocês vão constatar que a gente não está dando grandes furos de reportagem, a gente está reproduzindo, a gente está replicando, né? A gente está ressoando as ideias, os comentários de pessoas que já estão se pronunciando a respeito disso há alguns anos, de uma forma muito séria, e é um grupo de pessoas, de informações que se corroboram. Então a seriedade de tudo isso é muito forte, é muito forte. A gente tenta sempre ter um embasamento científico nisso. Então quando a gente entra na questão Nezara Gezara, a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi com o Yuri. Depois eu vou pedir para o Yuri explicar um pouquinho sobre o que é Nezara e Gezara, sobre as fontes de onde ele pesquisou isso, porque a minha fonte foi ele. Eu aprendi a primeira vez sobre Nezara e Gezara com o Yuri, então melhor que ele fale nisso. Só antes disso eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? O único relato de confiança que eu tenho a respeito do Nezara Gezara é justamente do Yuri, por causa que o Yuri é uma pessoa que a gente conhece e que eu boto fé em muitas das coisas que ele estudou e tal, que muitos assuntos, da primeira vez que eu comecei a conversar com ele, eu vi que batia em muitos dos estudos que eu tinha feito, tanto que o ping-pong ficou quase só entre nós naquela reunião, né? E ficou até chato para os outros, mas enfim, dois caras que pesquisam bastante, que falam bastante também, é complicado, né, Yuri? Então assim, ó, eu não consegui encontrar ainda, além do Yuri, que é uma personalidade séria, mas dos outros do grande escalão, por exemplo, Steven Greer, Bob Jean, Bob Lazar, ou seja, desses todos que estão envolvidos e que sabem alguma coisa a respeito do movimento, eu não ouvi partindo deles ainda o Nezara Gezara. Então eu gostaria muito que fosse verdade, por causa que seria maravilhoso. A proposta do Nezara é maravilhosa, o Yuri já vai explicar para vocês o que é isso. Né? Nezara e Gezara é a mesma coisa, só que Nezara é uma coisa que aconteceria dentro dos Estados Unidos e Gezara é essa mesma coisa, só que a nível global, mundial, ok? Então assim, ó, eu particularmente ainda estou um pouco ressabiado, eu não quero ser negativo, né, porque a gente tem que pensar positivo, só que algumas coisas e depois assim, ó, muita gente falando sobre o Nezara Gezara.
Muita gente falando. Então pode ser que tenha algum princípio de verdade nisso tudo, mas algumas pessoas eu acho que fantasiam algumas coisas. E da forma como eu tenho visto algumas pessoas na internet colocar, eu fico com uma pulga atrás da orelha, né? Então eu vou esperar um pouco mais para poder chegar e dizer eu acredito no Nezara Gezara. Então por enquanto eu posso dizer que eu adoraria que fosse verdade, que gostaria muito que fosse verdade, por causa que é fantástico a proposta, mas assim, eu vou esperar um pouco mais alguma coisa que aconteça para me dar um embasamento, né, pessoal? Então tudo que eu agora, quando eu digo, gente, eu acredito nisso, é porque eu pesquisei muito, eu achei as fontes e eu posso citar as fontes para vocês. Como eu ainda, talvez o Yuri possa, como eu ainda não posso citar uma fonte de onde teria vindo esse Nezara Gezara, e até porque muita gente colocando o Trump como o grande protagonista, como o grande realizador nesse momento disso, e aí eu olhando, particularmente, né, Yuri, olhando o perfil do Trump, não parece ser a não ser que ele fosse pressionado a fazer, mas pelo estilo capitalista, pelo estilo de pouco se importar com os outros que ele demonstrou desde que ele assumiu a presidência, não me parece um cara interessado no bem, e um cara, principalmente, que tem aquele discurso de USA first, ou seja, um cara que prega isso, primeiro Estados Unidos é como quem diz, o azar do mundo, primeiro nós, depois a gente vê o que a gente faz. Então não me parece o ser humano adequado, né, para ser escolhido por uma força suprema maior para administrar um tipo de plano tão maravilhoso que seria para a humanidade. Eu teria que ser alguma coisa muito mais parecido com o Chico Xavier, com o Satya Baba, um perfil um pouco mais iluminado. Eu não vejo nenhuma luz no Trump e isso é um tipo de... é uma das coisas que está me deixando um pouco o pé atrás. Mas vamos consultar o Yuri agora a palavra é com o Yuri. Então, Yuri, por favor, explica para as pessoas que não sabem ainda o que é Nezara Gezara e qual o teu ponto de vista a respeito disso. O que te dá crédito, o que não te dá, o que te faz teu coração bater mais forte quando tu pensa a respeito. Bom, Nezara Gezara é uma lei que já existe desde 2000, mas é uma lei que ela segue a chamada Lei da Mordaça, que é uma lei que segue em sigilo de justiça lá no governo dos Estados Unidos. Quem sancionou essa lei foi o Bill Clinton, em janeiro de 2000, mas tudo em sigilo de justiça, porque o grupo corporativista que controla o mundo ocidental e os Estados Unidos, que são os Illuminatis bavarianos, que eles conseguiram impedir que essa lei fosse levada a público e fosse, apesar de sancionada, fosse colocada em prática, porque essa lei justamente é uma lei que modifica todo o sistema econômico global, né, a partir dos Estados Unidos, modifica todo o sistema político global também a partir dos Estados Unidos, né, quais são as peças dessa lei. Simplesmente ela dissolve o Congresso americano, ela simplesmente tira o presidente da República e o vice, né? Vai recorrer à nova eleição, né? Num prazo de algumas semanas, e ao mesmo tempo faz uma redistribuição econômica mundial, né? E além disso, ela dita que todas as dívidas de cartão de crédito, né, ou dívidas que qualquer ser humano da Terra teria com os bancos, elas seriam suprimidas. Por quê? Porque Nezara e Gezara é a lei da positividade, são os humanos positivos que estariam governando, né, o mundo a partir de então. Mas a gente sabe que as forças negativas conseguiram impedir isso em 2001 com a falsa bandeira do World Trade Center, né, que é aquelas por quê? Porque ela ia ser colocada em prática, a lei Nezara Gezara, justamente às 10 horas da manhã de 9 de setembro de 2001. Então, eles, sabendo disso, né, já desde 2000, os Illuminati bavarianos, que são
cabeçado por Rockefeller, Bush, Clinton, os grupos sionistas, Rothschild, as 13 famílias de linhagens, de sangue, né? Todo esse pessoal tramou o 11 de setembro, que é uma falsa bandeira, né? Para impedir que o Nezara fosse aplicada a partir dos Estados Unidos. Porque simplesmente ia modificar tudo. O Clinton é democrata, o Bush é republicano, mas isso não faz a mínima diferença.